Boa noite, Jeane. Boa noite, pessoal. Vamos dar um tempinho para todo mundo ir entrando. Eu já vou chamando a Ná. Obrigada, Jeane. Oi, Ná. Oi, tudo bem? Tudo bem? Vamos dando um tempinho para o pessoal terminar de chegar. Tá ótimo. Vai ajustando. É bom que a gente vê como é que tá a internet. Não, é bom que a gente vê que a gente esquece que a live no Instagram a gente fica com a cara desse tamanho, aí vai ajustando a câmera. Sim. Eu sempre coloco um pouquinho mais para trás por isso, porque daí quando divide, ela aproxima, né? A experiência é uma experiência e outra coisa, né, Tati? A voz da experiência agradece. A gente que esquece fica assim, com cara de traquinos, mas tá tudo certo, a mensagem vai ser passada. Bem, Cara de traquinas é ótimo. Na sua conexão tá travando um pouquinho para mim. Eu não sei se está travando para todo mundo. e agora? Se o pessoal puder dizer aí se está travando, como é que tá? Tá travando? Tá um pouco. Deixa eu ver. Eu não sei se é só para mim. Se alguém puder também fazer essa observação para a gente, se está travando ou se não tá. E aí, gente, vocês estão vendo certinho? Agora para mim tá tranquilo. Ah, Aí o então Matheus já disse, beleza. tá legal, então ótimo. Então Então, vamos. beleza. Eu estava esses dias, eu comecei a ler um livro sobre psiquiatria jurídica, né? Eu terminei de Uhum. ler um sobre psicologia jurídica e comecei ontem a ler um sobre psiquiatria jurídica. E é impressionante como, na verdade, a gente já tem tudo colocado, né? Assim, nas teorias, todas essas questões do gaslighting, dos abusos psicológicos. Mas só agora a gente começa a discutir e a gente A gente percebe que até já e, está na lei, né? e começa a enxergar em tudo, né? É incrível. É, a Quando gente você, começa. é, quando você começa a ver em um ponto, você começa a ver, poxa, cara, mas isso também era. Eu achei incrível. Aquele livro que você. Pessoal, a Tati me deu um livro que é. Deixa eu mostrar para quem já está aqui. É o Fenômeno Gaslighting. Gente, você olha e fala, cara, mas fico impressionada. Até indico para quem não conhece esse livro, se puder comprar, vale muito a pena. E é um livro bem simples, né, Ele é bem direto. E aí acho que isso que é tão legal dele. O que Acho eu que a gente achei. pode ir começando oficialmente. Aí eu queria que você se apresentasse, né, para o pessoal. Tem muita gente aí que ainda não te conhece, para que as pessoas entendam um pouquinho por que eu convidei você, né? Porque você para falar sobre gaslighting. Claro. Oi, pessoal, então, eu sou a Natasha. Eu trabalho com marketing digital. E conheci a Tati assim, navegando no Instagram. Me deparei com o perfil dela e a gente começou a conversar. E a gente começou a entender como essa questão do abuso religioso utiliza muitas formas de comunicação. Muitas técnicas até que são utilizadas no básico do marketing é utilizado para esses abusos. Então, a gente começou a conversar sobre isso e entendendo de onde isso vinha, que foi o que eu falei agora do livro, né, do Gaslighting. Bom, enfim, eu tenho uma agência que é a Beyond Marketing, a gente trabalha com mídias sociais e tudo que envolve o digital. E, bom, essa sou eu. E por isso que hoje eu estou aqui, para a gente falar um pouquinho sobre como que a comunicação envolve nesses casos. Márcia, obrigada, Ana. E assim, só falando pelo meu lado, né? Quando eu estava estudando a questão do gaslight mais ativamente, depois que eu comecei a estudar a lesão psicológica como uma lesão corporal, eu me deparei com alguns estudos falando da criação da identidade.
né? A criação da identidade da vítima, uma criação de uma identidade social. E aí a gente estava conversando algo sobre isso e você falou, mas isso é branding, né? É. Eu falei, nossa, mas é verdade, faz todo sentido, porque na verdade se utilizam de uma estratégia de marketing. E como a gente vinha conversando, né, assim, aqui no Instagram, querendo trazer sempre pontos de vista diferentes, né, pessoas que possam ajudar a esclarecer e elucidar essas questões todas, aí eu pensei, tá aí, eu acho que o marketing é algo. A gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por essas mensagens, né? Então, eu vou convidar a Ana. E que bom que você topou. Eu te agradeço muito. Sei que. Ai, deu uma. Eu sei que é sempre um desafio, né? Porque, enfim, a gente. Ai, eu cliquei num filtro sem querer aqui. Peraí, que eu tenho que tirar. O Faz negócio parte. ele vai mudando. Olha, ele foi mudando aqui, apareceu. Enfim. E aí, que bom, Ná, que você topou, né? Somos duas que a gente fica meio tensa com essa coisa de rede social, de live, né? Mas o propósito exige que a gente se desafie, né? Porque desde que a gente começou a conversar, eu acho que não tem mais de talvez tenha um mês e pouco, Isso, um e a mês. gente foi vendo, foi crescendo a quantidade de denúncias e crescendo o número de casos de abusadores, né? Não somente denúncias de vítimas diferentes, mas a gente percebendo que esses abusos, eles acontecem em todo tipo de meio religioso, né? Todo tipo, e a gente precisa fazer algo com relação a isso. Então, obrigada por estar junto, obrigada mesmo, assim, por topar essa luta comigo, que a gente só quer somar, né? A gente precisa que a sociedade enxergue isso. Então, eu abri uma caixa de perguntas, né, ali à tarde, e uma pergunta que foi muito recorrente foi sobre o que é esse brand, né? O que é essa criação de identidade, né? Para que as pessoas entendam por que falar do abuso psicológico sob essa perspectiva. Aí acho que Então, sim, vamos lá. Então, primeiro eu que agradeço o convite, Tati. Realmente, para mim é um desafio. Eu tava, para quem tá assistindo aqui, eu tava falando pra Tati, gente, eu posso fazer 50 mil lives. Todas as vezes eu vou ficar nervosa. Eu fico assim, gente do céu, vou entrar, mas vamos lá, o negócio rola. Sobre o branding, o que é o branding? O branding, ele é a construção de marca. Seja ela pessoal, seja ela de uma empresa, qualquer tipo de construção de marca é o branding. E ele envolve não simplesmente, que é o que o pessoal está acostumado. Ah, então branding é criar um logo. Mas o que isso tem a ver com gaslighting? Não. Branding não é criar logo, envolve, mas é um pedacinho pequeno. Branding não é a identidade visual, que é fonte, tudo isso, não é só isso, tá? Branding envolve a promessa da marca, envolve a voz, envolve todas as características dela, envolve sim a identidade visual, mas envolve o posicionamento. Então, tudo que envolve essa marca, esse processo chama branding, a construção dela. E por que ele tem a ver com gaslighting, né? Quando uma pessoa, né, acaba entrando numa situação dessa, de ser abusada dessa forma, tudo que diz respeito a ela e a quem ela é como pessoa e a marca pessoal dela, como ela era conhecida, como ela era vista, é mudado. E não é mudado porque, eu decidi pintar meu cabelo de loiro e você loira daqui para frente, você é a garota de Ipanema. Não. É mudado por manipulações que acontecem, que a pessoa começa a se colocar num lugar onde ela não tem voz. Então, tudo que envolve a personalidade dela, eu falei aí de tom e voz. Ela não, a voz dela, né, o tom de voz, o discurso dela muda. Muitas vezes a forma dela se vestir pode ser sim que vire loira, né? sim. Mas pode ser que não, pode ser que não seja só visível, porque a comunicação tem um aspecto visual e tem um aspecto também, tem o verbal e tem o não verbal, tem vários tipos de comunicação.
Então, tudo que compõe a forma que essa pessoa se comunica é alterado. E é alterado por sutilezas, né? Às vezes um olhar de desaprovação. Ah, tá com um shortinho, sei lá. Aí só aquele olharzinho assim, a pessoa já se sente, poxa, então acho que não é para eu usar esses shorts. Não vou usar Sim. esses shorts para agradar essa pessoa. Então, isso tudo já é uma forma de você ir polindo, né? Polindo a imagem dessa pessoa de uma forma que o abusador queira, né? É uma forma de você ir, não é nem polindo, é, cortando, né? Você vai podando mesmo Sim. o que essa pessoa é, como ela se posiciona. E por isso que isso está ligado ao branding, porque isso está ligado como a pessoa é vista pelos outros. E E acaba como que ela também começa a repensar como é que ela se vê, né, que é exatamente. uma das questões principais do gaslighting, que aí essa técnica do marketing é utilizada também, é a de fazer com que a pessoa questione as suas certezas. E a gente vê isso no marketing o tempo inteiro, né? As marcas e as coisas que não são vendidas, elas são vendidas para que a gente pense que é necessário, que a gente precisa disso. A mesma coisa acontece no gaslighting. E nos meios religiosos isso é utilizado, como você falou, com uma sutileza que é cruel, né? Porque ninguém vai te dizer diretamente, não usa esse short. Mas as pessoas vão falar assim, olha, a roupa tem energia, né? E aí você começa a questionar se você está escolhendo a energia certa. E como você falou, um olhar, o que você é selecionada para fazer, o que você não é selecionada para fazer, a forma como as pessoas te apresentam, né? Que falam assim, a Natasha, ela chegou aqui porque ela estava precisando de orientação, ela não sabia o que fazer, ela ainda não tem. Então, tudo isso vai criando a sua marca pessoal, né? Assim, Exatamente. e isso num nível que é muito íntimo, que é de você com você mesmo. E aí é que está a grande crueldade do assunto, e por isso que quando a gente discute o gaslight, a gente tem que entender que a gente está falando de uma lesão corporal. E de uma lesão corporal grave, né? Que a lesão corporal, ela pode ser de leve a grave. Tem várias formas de você identificar o nível e a intensidade dessas lesões, né? E o gaslighting, ele é considerado por conta dos efeitos que isso tem na mente da pessoa, né? Na forma como ela se vê, na forma como ela lida com a vida, e o tanto que isso se prolonga, ele é considerado uma violência grave. E aí os efeitos, as lesões disso precisam ser analisadas por uma junta psiquiátrica, né? Jurídica psiquiátrica. Exatamente. E é exatamente essa questão de como ela se vê que começa a alterar a voz dela. Porque Deu uma travada. o que eu faço é algo que eu gosto. Travou? Já voltou. Ah, tá. Quando a pessoa começa a não se ver mais de uma forma positiva, quando ela começa a se questionar, a voz dela, o discurso dela, eles automaticamente eles mudam, né? Porque na realidade a voz dela, aquilo que ela ressoa, começa a ser o que o que os abusadores estão falando. Então ela começa a simplesmente ser um ali, papagaio de pirata, repetindo o que ela ouve e que ela acha que é dela, que ela acha que é uma ideia dela. Sim. Inclusive, algo que também é utilizado é o storytelling. O que é o storytelling? Storytelling é uma forma de você contar histórias. Por que que no marketing se utiliza storytelling? Porque quando você ouve uma história, acontece algo no seu cérebro que chama acoplamento neural, tá? E isso faz com que essa história fique gravada, mas também faz com que seu cérebro entenda essa história como se fosse uma ideia sua. Sim. Então, o que acontece? Essa pessoa começa a acatar tudo isso como se viesse dela mesma. Ah, não, porque realmente é verdade. Eu acho que eu não devo fazer isso. Realmente, eu acho que eu pensava isso, eu falava isso era errado, porque essas pessoas me salvaram.
Então, acontece uma narrativa para que essa pessoa se coloque ali no meio de uma situação totalmente sendo abusada. Na questão do storytelling, o que existe? Existe uma jornada do herói. Eu acho que a gente nem chegou a falar disso, Tati. Mas existe a jornada do herói. O que a jornada do herói é? A pessoa estava ali na vida normal, aí ela era chamada para essa jornada, aí ela negava a jornada. Aí ela nega a jornada. É tipo basicamente o beabá, assim. Aí ela nega a jornada. Aí ela tem um encontro com um mentor ou algo acontece e a pessoa aceita a jornada. E no meio dessa jornada tem aliados, tem inimigos. E aí depois ela vai para o desfrute. E o que acontece quando quando uma vítima entra nesse ambiente? Ela é colocada como nessa jornada. Quem não quer ser um herói da sua própria história? E todo mundo de fora são os inimigos. E só aquele círculo ali são os aliados. Então, são técnicas, assim, não diria que é algo de caso pensado, assim, não, vamos fazer uma jornada do herói para essa pessoa. Sim. Não, mas são técnicas, assim, que têm um embasamento científico. Sim. E que funcionam, né? Elas se reproduzem, desculpa, Nath. Não, imagina que eu me animei. Elas funcionam e por isso se reproduzem. Porque esses abusadores, eles também estudam como manipular as pessoas, né? Talvez não de forma tão técnica, mas eles, falando do caso de Getécio, por exemplo, ele estudou muito a história de Osho, né? Assim como quando eu comecei a estudar psicologia cultural, que fala do self-redentor, que é justamente essa jornada do herói, né? Na psicologia se trata do self-redentor. Ele queria muito saber sobre isso. Como é que isso funciona? E por que isso atrai? Né? O que é que há de questões neurológicas que faz com que isso seja tão atraente, né? E aí, essa lógica do nós e eles também, a gente estava conversando agora há pouco, que é uma lógica que é utilizada muito na política, não é? Então, assim, a gente consegue perceber esses abusos e o gaslighting, ele sendo reproduzido desde as relações íntimas, né? Relações ali afetivas, até uma lógica social muito ampla, que é a da política. Então, isso também acontece nos meios religiosos e por isso que a gente precisa entender tanto a partir do marketing, né? De como isso funciona com a mídia, quanto também a partir da lógica psicológica, que é mais sutil para você perceber e reconhecer os sinais de quando você começa a se questionar. Porque, claro, você pode chegar num meio religioso e querer mudar coisas em você porque você decidiu isso de fato, porque você reconheceu naquela religião, naquela doutrina, algo que você se identifica. Mas isso é muito mais lento, isso é muito mais natural e menos agressivo. Se te maltrata, se te machuca, se faz você sentir que você não tem valor, aí a gente precisa entender que é um sinal de alerta enorme, que é também o que acontece na lógica do marketing, né? Assim, você vê um produto sendo muitas vezes repetido e colocado na mídia, todo mundo tem que ter. Se você não tem esse produto, você não faz parte do grupo, né? Você é menos reconhecido, você é menos, ponto, né? E aí você acha que você precisa disso. Não, eu quero porque eu entendo que é bom para mim. E na verdade não é. É uma narrativa, é justamente essa jornada do herói, né, que você vai construindo. E para que você chegue àquele ponto de redenção, que seria do self-redentor, você precisa adquirir aquele produto ou se submeter a um determinado líder. Uma pessoa perguntou agora há pouco se tem livros em português. O livro que a Natasha mostrou, ele é em português, o Gaslighting. E é um livro excelente porque ele é super simples. O fenômeno Gaslighting. Não, maravilhoso esse livro. E ele é dividido por tipos assim, né? Minha família, o político, o religioso. Então ele é dividido por tópicos, assim, ele é muito, muito legal mesmo.
Acabei de receber, mas já estou indicando, porque é maravilhoso. E é isso mesmo, Tati. Realmente, no marketing é isso. Por exemplo, o iPhone é um exemplo simples. Pô, tem o Sim. clubinho do iPhone. Quem não tem iPhone, tá, mas o meu não é iPhone, é Samsung. Ah, ninguém vai falar. Ah, não, seu celular é ruim. Mas o pessoal já vai ficar assim. Ah, tá. Então, assim, é um exemplo clássico dessa questão de você ter que se submeter a algo, mas assim, não é simplesmente porque, poxa, Natasha, esse exemplo aí de iPhone, que coisa fútil. Tudo bem, se você ficar num meio que o pessoal só fica com iPhone por 6 meses, duvido que você vai começar a pensar assim. Você vai começar, poxa, mas eu acho que iPhone é melhor mesmo. Então, Sim. é algo que até a gente fez um podcast sobre isso, né, Tati? E a Tati falou quando a vítima se torna, não se torna, mas coopera para o abusador. Isso. Que é isso, vai, olha o iPhone, né? É. Então, você acaba comprando essa ideia dessa marca, né? Por quê? Porque todo mundo tá falando, porque tá ali, porque você quer ser o herói da sua história. Ah, não, mas tá ruim. Não, mas tá ruim porque eu sou um herói. Tá ruim porque eu estou me Os doando por humilhados algo. serão exaltados, né? Você fica repetindo essa história. Não, é porque tá ruim porque eu preciso sofrer para que eu melhore espiritualmente. Que é o storytelling, né? As pessoas, Exatamente. as próprias vítimas, elas começam a reproduzir essa história que quer ser vendida, né? Essa história que beneficia somente ao abusador e a rede deles, né? Assim, porque, como a gente vem falando, nenhum abusador em série que age durante tantos anos, como os que a gente vem falando, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil, né? Nenhum deles age sozinho. Sim. E a história está aí para provar isso, né? Todos os grandes casos que são estudados, né? Desde do Pai Divino, Jim Jones, Charles Manson, que primeiro se estudou fora do Brasil, né? Essa questão está chegando no Brasil agora e quando se começou a falar, a gente vê que estourou. A gente tem hoje no Brasil 6 grandes casos em aberto, né? A gente tem o caso do Ícaro Medeiros, que foi preso ontem em Fortaleza. Isso é uma grande conquista, porque o que é que aconteceu? O Ícaro Medeiros, ele é um exemplo perfeito do gaslighting sendo usado contra as vítimas e do gaslighting ajudando, auxiliando o abusador. Por quê? Houve a denúncia e aí saiu a matéria no Fantástico e o Ícaro Medeiros ele começou a utilizar 2 histórias paralelas. Uma é: estão me atacando porque eu sou negro, né? Ele se colocou nesse lugar, sou negro homossexual, sou minoria. Então, assim, ele se utilizou de um discurso legítimo para distorcer a história, se colocar como vítima, ao mesmo tempo que ele falava que era consensual e ia atacando no pequeno ali dentro de Fortaleza, sem que o Brasil soubesse, cada vítima, né? Falando sobre como essas vítimas chegaram e criando uma história sobre isso, sempre ampliando. Mas daqui que você desconstrua, o que é que aconteceu? A primeira decisão judicial foi a favor dele, dizendo que tinha sido tudo consensual e que não havia indícios de que aquelas pessoas eram vulneráveis, porque todas eram maiores de idade. Aí a Tainá Silveira, que é a jurista que está à frente do caso e que é uma ativista assim, ó, que a gente precisa reconhecer o valor dessa mulher para o Brasil, sabe? Para a luta contra os abusos em meios religiosos, para a luta contra a violência sexual, que é o foco dela. E ela foi e insistiu, estudou todas essas questões, procurou ver como é que estava acontecendo em outros casos, inclusive no caso do Jair Tércio aqui, e conseguiu que a decisão fosse revista. E ontem saiu o mandado de prisão preventiva dele e ele foi preso, porque foi reconhecida a vulnerabilidade daquelas pessoas. Então foi reconhecido como é que ele utilizou, inclusive, dessa técnica para que as próprias pessoas se questionassem, né? E a gente, como você falou, assim, a coisa de falar do iPhone parece ser muito fútil,
Mas é um exemplo perfeito, porque isso é o que acontece no dia a dia. E se a gente não percebe no dia a dia, na questão do marketing, né? Assim, que a gente está o tempo inteiro vendo propagandas. O Instagram, quando começou, não tinha tanta propaganda. Agora, praticamente de um story para outro, entra uma propaganda. Sim. Se a gente não percebe nisso, é muito difícil a gente perceber no momento que a gente está vulnerável buscando um conforto, porque a gente vai para meios religiosos buscando conforto, não é? E por isso que a gente precisa começar a identificar esses sinais. Sinais, por exemplo, que aí, assim, a gente tem dois momentos muito clássicos, né? Assim, o momento do antes do abuso, que o gaslighting ele é utilizado para que você se torne dócil, né, e submissa a ponto de você não reconhecer que está sendo abusado, porque você acha que tudo aquilo é necessário, que tudo aquilo você merece, você precisa disso, porque você chega a reconhecer coisas que não aconteceram, né? Nossa, eu nem lembrava que isso tinha acontecido comigo. Se não fosse o pastor, se não fosse o guru, se não fosse o pai de santo, se não fosse o médium, eu não teria nem lembrado que isso aconteceu. Então, chega a esse nível, né, de repetição do assunto. E tem também o depois. Você denuncia, eles ficam sabendo da denúncia e começam a criar uma imagem sua. E é engraçado que hoje, mais cedo, não sei se você viu, eu coloquei até uma história brincando, porque eu comecei a receber mensagens no Instagram, ali eu ficava naquela aba de solicitação, e as pessoas falando, nossa, te vi no Tinder, e eu dizendo, não, mas eu não tenho Tinder, tem algo de errado aí. E aí a gente percebeu que, na verdade, né, alguém criou um Tinder meu. E o que é que se quer criar com isso? Se quer criar uma narrativa. Exato. Né? E aí algumas pessoas me perguntando, você olhou quais foram as fotos? Não, eu não olhei. E não interessa quais são as fotos. Porque mesmo que eu tivesse no Tinder, o que é que isso quer dizer sobre a minha denúncia? O que é que isso quer dizer sobre mim? No máximo que eu tô solteira. E não quer dizer nada. Mas se cria uma narrativa em cima disso, de tá vendo que é uma pessoa que quer se promover, olha como ela é vaidosa, olha como ela é promíscua. A gente já estava dizendo que ela era uma pessoa promíscua. Se é uma pessoa que está no Tinder, então será que não foi consensual? E Então, e vem para aquele caso do slut shaming, né? Que vai para o slut shaming, que é uma das formas de gaslighting, né? Uma das formas mais agressivas do gaslighting, que é justamente colocar a mulher como alguém de pouco valor, né? Como uma prostituta, né? O slut shaming, ele não tem uma tradução, a gente fica usando o termo em inglês, mas ele é basicamente a envergonhar. Slut shaming seria envergonhar a prostituta, né? Algo assim. É isso. É. E que é bem. E parece que é só para mulher, mas não é, né? O homem ele é descredibilizado por outro lado. É alguém. Eles atacam. Né? Exato. Exatamente. Eles atacam o padrão de masculinidade, né? Falam, ele não conseguia se sustentar, ele estava com problemas no casamento, não conseguia sustentar um casamento, né? Coisas desse tipo, estava desempregado. Normalmente com o homem é isso. Então, essa criação de uma identidade, né, que é uma criação de marca, ela traz várias sutilezas, né? Não é só o que é dito, mas é o que é mostrado também. É a forma que se reage, Tati. E não só, como você falou, não só quando a pessoa está presente, mas também se a pessoa às vezes quer sair daquela situação, aquela construção continua para quem está dentro e às vezes para quem está fora para descredibilizar a denúncia. É a forma como se olha, é a forma como se reage ao que a pessoa fala. Às vezes, vamos supor que, não, porque essa pessoa é burra. Sim. Sabe? Ele quer. Não, eu não vou chegar. Vamos lá falar que eu quero te descredibilizar, falar que você é burra. Eu não vou chegar e falar, Tati, você é burra. O que eu vou falar? Toda vez que você vir me falar alguma coisa relevante, eu vou falar que você tá errada e vou te falar de outra forma e vou fazer você assumir que tá errada, por mais que você esteja certa. Sim. Toda vez que você vier falar alguma coisa mais séria, eu vou tirar sarro, vou dar risadinha para quem tá do lado. E isso vai descredibilizando totalmente o que você fala e taxando essa questão de burra. Entendeu? Sim. E a mesma coisa, é prostituta. É a mesma situação, só que com nuances diferentes. Sim. Né? Tem o olhar, tem a risadinha, tem o que fala, tem
às vezes, sabe uma coisa? Nossa, coitada da Tati. Ai, ela, às vezes ela acha que ela consegue falar as coisas, mas ela tem tanta dificuldade. Queria tanto poder ajudar ela, porque eu sou tão boa. Sim, Entendeu? perfeito. Eu ia falar justamente sobre isso, a coisa do, nossa, mas a Natasha não consegue entender, tenha É, paciência. E aí isso vai sendo repetido, você vai ouvindo isso, chega um ponto que você começa a falar, eu não consigo entender, né? é, Porque é a mesma o mesmo discurso do você está dizendo que é abuso, mas não é, você não entendeu o que aconteceu, né? É exatamente. exatamente a mesma coisa, que começa muito antes, né? Começa muito antes, quando começa a dizer assim, não, você não está entendendo, você não tem condição de entender a minha orientação. Não, você não percebeu que isso que você fez é errado porque você ainda não tem condição de entender. Aí você questiona uma orientação, as mulheres têm que cuidar dos homens. Aí você fala, mas por quê? Ah, você não tem condição ainda de entender, só vai lá e faz. E aí isso é repetido tantas vezes para você, que chega num ponto que você já fala assim, eu não tenho condição de entender, eu não tenho como compreender, eu preciso me espiritualizar, né? Eu preciso rezar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso meditar mais, seja qual for o meio religioso que esteja sendo utilizado para isso. E você passa a depender das orientações de um homem ou de uma mulher que só quer te abusar, né? Assim, e ainda tem uma outra questão que quando é utilizado da aparência da pessoa, principalmente da mulher, né? Se é uma mulher vaidosa, ela automaticamente é colocada como promíscua, como alguém de pouco valor. E aí isso é muito claro, isso é muito recorrente em todos os meios abusivos, que é uma forma também de atacar sua autoestima. Então, você vai pelo discurso do pecado, né? Pelo discurso da falta de moralidade. Você está se apegando à vaidade, você está pensando na aparência. Nós não somos corpo, nós somos espírito. E, na verdade, você está, pouco a pouco, atacando a confiança que aquela pessoa tem nela mesma, porque você está atacando a imagem que ela tem de si. E a pessoa vai se apagando. Então, uma Exatamente. mulher bonita significa que ela não se espiritualizou o suficiente. Nossa, mas você faz a sobrancelha. Sobrancelha? Não, não pode. Você está preocupada com isso? O tempo que você gasta lá fazendo a sobrancelha no salão, o dinheiro que você gasta, você podia estar comprando uma vela e indo rezar. Ou você poderia estar Ajudando a é, igreja. indo para um retiro, ajudando a igreja, indo para fazendo um retiro espiritual, né? No caso aqui do Jaité, você poderia pagar a caminhada, a viagem que ele fazia. Então, as vítimas, elas são atacadas especialmente na imagem que elas têm delas mesmas. Isso antes e durante os abusos. E no pós-abuso, o foco passa a ser o que é que as pessoas vão ver da vítima. E assim, algo usando a minha experiência, né, e um pouquinho da experiência de outras pessoas. A Zahira, que é a holandesa que fez a primeira denúncia contra o João de Deus, chegaram a colocar na mídia uma história de que ela era uma prostituta. Sendo que isso nunca existiu. E se tivesse existido, não deixaria de ter sido abuso o que Zahira passou. Não é porque uma mulher é prostituta que ela não vai sofrer um estupro, né? Que é legitimado, que não é estupro, que é consensual. Mesmo sendo prostituta, precisa haver consensualidade. Uhum. Primeiro isso. Segundo, que isso nunca existiu. Mas até que a Zahira conseguisse mostrar que isso não existiu, ela sofreu muito, ela foi muito atacada, foi muito descredibilizada, o processo perdeu força, depois ela teve que, de novo, vir a público para falar sobre isso, que é uma nova revitimização, que é uma nova violência. E aí a gente fala também do papel da mídia. A Mariana Kertz está aqui acompanhando a gente, e o pai dela, ele tem uma rádio importante aqui em Salvador, e tem sido um parceiraço, assim, parece um momento marketing, propaganda, mas não é. É porque a gente está falando da mídia, a gente precisa também reforçar que a gente não está dizendo que a mídia não presta, né? A mídia tem a sua função, inclusive, de divulgar essas coisas. Então,
quando o storytelling é usado para mostrar, inclusive, como é que funcionam os abusos, ele é muito construtivo. Aí não é gaslighting, aí é um brand bom, né? Um brand que constrói, que ajuda a proteger a sociedade. Mas aí, o que foi feito com a Zahira não foi isso. Eu tenho tido sorte nesse sentido, né? Eu tenho realmente tido sorte, porque a mídia, eu acho que até por conta do que passou antes com a Zahira, do que aconteceu em outros casos, né? Eu não estou sofrendo isso. Uhum. Eu estou sofrendo isso no nível muito menor, que é dos apoiadores de Jair Técio ficar espalhando histórias sobre mim, né? Diversas histórias. Tinder. Tipo Tinder, tipo Tinder. E que aí a gente precisa conseguir. Hoje eu tenho muita segurança, né, com relação a isso, essas coisas não me incomodam, mas outras vítimas começam a ficar preocupadas. Sim. E aí a gente, de vez em quando, a gente precisa ir, como eu fiz hoje, e falar, olha, gente, isso não existe. Não é bem assim. E por que que isso é feito? Para que outras pessoas questionem. Então, muita gente, eu já ouvi várias pessoas falando assim, nossa, quando você começou a falar, eu ainda fiquei com o pé atrás, porque, né, você sempre foi polêmica. Pessoas que nem me conheciam. Como é que elas diziam que eu sempre fui polêmica se ela não me conhecia? Uhum. Então é porque foi criada uma história sobre mim. Ou então, quando você falou primeiro, quando, né, ou alguém disse para eu assistir seus vídeos, suas lives, para ver se eu também não tinha passado por isso. Pessoas, eu tô falando de pessoas que viveram ali no grupo de ITS. Eu não queria ver, porque, né, assim, você sabe, aquela coisa, você percebe que a pessoa não quer te dizer algo. Uhum. E aí eu falo logo assim, não, eu sei, por causa da fama que tem que espalham sobre mim. Agora, a questão é, independente de qualquer coisa que digam sobre mim, essas coisas anulam a possibilidade de um abuso? Porque se não anulam, primeiro veja, né, o que está sendo dito. Analise para ver se passou com você. Depois a gente conversa sobre isso. Então, é efetivo. Porque muitas pessoas deixam de levar a sério a minha palavra, né? Levar a sério no sentido de deixam até mesmo de ouvir o que está sendo dito, porque está sendo dito por Tati, que está no Tinder. Mas, Tati, sabe uma questão? Assim, quando é colocado dessa forma, a imagem da pessoa, a marca pessoal da pessoa, acontece isso. Com você teve, eu imagino que depois de muito tempo de construção mental, a mente muito forte. Porque o que geralmente aconteceria é verdade, eu sempre fui polêmica. Ai, será que eu tô sendo muito polêmica de novo? É a pessoa duvidar de si mesma. Poxa, mas será que mesmo que isso aconteceu? Será que eu não estou exagerando? Ah, mas é a pessoa, porque ela tá aquela marca pessoal que foi construída pelo abusador foi tão forte que a pessoa tomou como marca pessoal dela mesma. E como ela era antes, não existia, não existe mais. Ela virou outra pessoa. Então, é um processo, né, para a pessoa entender. Não, calma aí. Isso aqui que construíram sobre mim e de mim e em mim, não sou eu. Sim. Então, só que você teve a mente muito forte para conseguir. É preciso, na realidade, né? Um trabalho muito grande para conseguir sair disso. Né? Aí, psicólogo, psicanalista, terapeuta, o pessoal sabe falar melhor. Mas essa questão da marca pessoal e essas técnicas, a ideia deles de falar para você acreditar que a ideia é sua é exatamente essa. Porque assim você pega como uma narrativa sua, não como uma narrativa deles. Não, ninguém me falou. Eu mesma acho isso de mim. Não, ninguém me falou. Ah, não, eu sou burra mesmo. Ah, não. Entendeu? Então, E é um lugar que você não consegue sair sozinho, né? Porque isso que você fala, eu passei exatamente isso durante um tempo, né? Eu falava assim, não adianta eu tentar falar. Tanto que eu não falei durante muito tempo. Eu tentei, né? Você sabe um pouco da minha história, eu fui 3 vezes na delegacia, mas eu não tinha contado para minha mãe, por exemplo. Porque eu pensava justamente isso. Cara, mas eu sempre fui polêmica e as pessoas vão achar que eu tô exagerando, né? Vão dizer que não foi bem assim, que foi escolha minha.
Isso quando eu já tinha entendido que era abuso, que demorou também para eu entender, né? E eu só fui entender a dimensão agora, porque eu já tinha reconhecido o abuso sexual e eu já tinha reconhecido alguns pontos específicos, mas quando, à medida que eu fui estudando sobre esses abusos, estudando inclusive sobre o gaslighting, eu fui tendo noção da dimensão da coisa e da estrutura que sustenta esses abusos. Só que chegou um ponto com a ajuda, né, de meu psicólogo, de amigos, da minha mãe, da minha família, da minha filha que falou vai, faz, tenho o maior orgulho de você, você não é qualquer pessoa, e isso dá uma força que eu falei assim, quer saber? Sempre disseram que eu sou polêmica, pois agora eu vou usar isso a meu favor. Então, aí eu fico até brincando, sempre disseram que eu era problemática, pois então agora vamos ser problemática, né? Então, a gente brincar também com isso. Porque se a gente leva tudo muito tentando confrontar, né? Algumas vítimas têm passado por isso mais recentemente, falando assim, estão dizendo isso de mim, como é que eu desfaço? Eu falo, não desfaz, deixa. Porque quanto mais a gente bota energia em tentar desfazer, mais a gente se desgasta, mais a conversa aumenta e mais é reforçado aquele discurso, né? E aí fica aquela guerra de quem é que fala por último, né? De quem é Uhum. a palavra mais forte. E eu aprendi depois eu acho que de tanto tomar porrada, eu aprendi a começar a rir, né? Falar assim, ai, fizeram um Tinder. Cara, as pessoas estão achando que eu tô carente. Então vai dar tudo certo. Aí eu ainda brinquei assim, pô, se pelo menos tivesse alguém que tivesse mandado mensagem valesse a pena, mas não teve um que valia a pena. Nem fizeram o serviço direito, sabe? Eu acho que eles não criaram a imagem legal. Mas é isso, eu acho que a gente precisa entender que, assim, por mais que a gente esteja brincando, isso é muito sério. Sim, Porque a gente está falando de mim, que já venho, né, nessa luta comigo mesma há alguns anos, que tenho um bom psicólogo, que tenho uma família que me apoia, que tenho amigos que me apoiam, que entendem o que eu estou passando, entendem o que eu passei. Mas, para a pessoa que está no momento de vulnerabilidade, ou que está ali rompendo com o ciclo abusivo, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. E é daí que surge também os casos de suicídio, de pessoas que falam, eu não tenho condição de viver, eu não consigo viver, porque eu não tenho valor. Eu não, minha vida não vale a pena, né? Assim, e isso é construído por essa imagem, pelo gaslighting, né? exatamente. Por isso que é tratado como violência psicológica grave, né? E pode causar lesões, inclusive a nível de suicídio, que existem casos, eu não sei se no Brasil, eu vou ficar devendo essa informação, mas existem casos no Canadá, eu sei que tem caso, e nos Estados Unidos tem caso de líderes religiosos serem responsabilizados por suicídios. Então, o suicídio foi tratado como homicídio por conta do gaslighting. Porque é muito sério. Se a gente for pensar, é igual uma empresa, né? Empresas que precisam declarar falência para mudar o nome para se reinventar. Porque se não conseguem recuperar a imagem social. É isso que muitos desses homens e mulheres, né, desses abusadores, tentam fazer com as pessoas. Eu acho que é isso, né? Assim, a termos de marketing, de brand, seria mais ou menos isso mesmo? De criar uma imagem tão forte a ponto dela não ser revertida? Exatamente. E assim, não só dele, da vítima, mas dele mesmo. Sim. Inclusive, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para Hitler. Uma coisa que quando eu fiz né, tô terminando a minha pós em marketing digital, uma das coisas que compartilharam com a gente foi que Hitler, quando ele fazia os discursos dele, ele fazia bem contra o sol, de costas para o sol, e quando o sol estava se pondo. Para a hora que ele fosse fazer o discurso mais forte, a parte mais entusiástica do discurso dele, o sol está logo atrás dele. Para quê? Para isso causar comoção nas pessoas e para ele ter uma imagem de endeusado, como divino. Então, assim, isso daí tudo é uma construção da própria imagem. E se isso não é marketing, é o quê? Sim. Então, O Jair Tesso, por exemplo, só andava de branco. exatamente, porque eu sou puro.
né? Uhum. E assim, às vezes, as pessoas não, mas, gente, ninguém vai pensar que ele é puro porque ele tá de branco. Cara, pensa. Pode não ser algo que tá na cara, assim, mas lá é o subconsciente. Existe todo um estudo de psicologia das cores e não é em vão. E Tá é no uma junção dos subconsciente. fatores, não é? Não é só o branco, é o branco com o discurso dele, com a forma que as outras pessoas olham para ele, Exato, com histórias que as pessoas contam, né, que viram exato. mitos e que Com a aí agora a gente entende que muitas dessas histórias na verdade nunca aconteceram, né? São repetidas tanto que a pessoa fala assim, mas eu vi isso acontecer. Na Exato. verdade, isso foi. Ela foi levada a acreditar que viu. E aí ela não quer, muitas vezes tem até vergonha de dizer, de falar que não viu, porque ela fica pensando, nossa, como é que eu não lembro disso? Né? Eu sou tão pequena espiritualmente, tão pequeno espiritualmente, que eu não consegui enxergar tal coisa. Se tá todo mundo Graças a Deus dizendo que tem um enxergou. iluminado, né? Graças a Deus Isso, tem um iluminado como para Jair me na minha dizer. vida para me mostrar como eu era, como eu estava perdida. Para me dizer o que eu preciso, né? E o caminho que eu preciso seguir. E aí você estava falando do Hitler, né? E eu lembrei de uma outra coisa que a gente conversou, que é sobre a questão das fake news, né? As Sim, fake news utilizadas nesse contexto. Esse exemplo que a gente acaba de dar, né? De você ser levado a acreditar em algo que não aconteceu, é um exemplo muito clássico da fake news. E aí eu lembrei do podcast que você fez ali no Movimento em V, do Prontas para o Jogo, que em um momento, acho que é o seu professor, né? Rodrigo Amorim, é isso. Isso, Rodrigo Amorim. Ele fala que uma fake news ela nunca é desfeita. Porque Exato. a história da manga, né? Sempre vai ter alguém que vai continuar acreditando. E essa é a função das pessoas, né, que utilizam disso. Esse termo é inaugurado ali com o Trump, né, de uma maneira mais ampla e mais recorrente. Mas a função é justamente essa, né? Que você comece a fazer com que pessoas defendam uma mentira como se ela fosse verdade. E aí você Exatamente. começa a lutar socialmente com isso. Não se sabe o que é verdade. Quando se trata de uma pessoa, né, da identidade, da marca, né, pessoal, isso é muito sutil, porque não é como dizer que essa parede é branca, que tá aqui a prova. A gente está falando de um comportamento da Natasha, de um comportamento da Tati pior. A gente está falando de um pensamento da Mas mesmo a Tatiana. parede, Tati, mesmo a parede, você fala que é branca, eu falo, não, Tati, não é branca, não, é gelo. Sim. Olha o tom dela, não é branca, não. Tá mais pro bege bem clarinho. Aí eu já começo a falar, nossa, eu não conheço cor, né? Ah, a Será que é Natasha gelo? conhece mais, então deve ser gelo, porque né, a Natasha estuda marketing. Então, é essa lógica que acontece no meio religioso, que é, nossa, o cara é o líder. Eu tô chegando aqui buscando um alento. Se ele tá me dizendo que eu sou promíscua, eu é que não enxergo, porque ele sabe mais sobre isso do que eu. Você pede E aí, até daqui a pouco, desculpa. você começa a repetir que você é promíscua. Isso aconteceu comigo. Eu começava a repetir. Eu lembro de um momento que uma prima minha me questionou a minha mudança de roupa radical, né? Assim, eu sempre gostei de roupa assim, né? Mais colorida, mais. Colorida nem tanto. Eu tive uma época que eu usava muito preto, né? Acho que todo adolescente teve. Mas eu gostava de roupas normais, né? Blusa de alça, eu moro em Salvador, é calor o ano inteiro. Short curto, saia, e de repente eu comecei a andar, todas as minhas roupas eram folgadas, tinham que cobrir joelho, ombro, tudo. Não poderia ter cintura, né? E as blusas tinham que cobrir, mesmo com a calça sendo folgada, a blusa tinha que cobrir a bunda. Era o que Jair Téssio propagava, né? Todas as mulheres que eram consideradas mais próximas a ele de algum modo se vestiam dessa forma. E aí as outras queriam se vestir igual porque queriam ser não próximas a ele, mas queriam evoluir espiritualmente. E algumas sim por querer ser próxima, né? Assim, sempre tem aquela coisa do quanto mais próximo você está do iluminado, Status. significa que você merece. Uhum. E tem o status. E aí minha prima me questionou e eu falei assim, mas é porque eu percebi que não fazia sentido. Mas eu falei aquilo com vergonha. Tanto que ela mudou de assunto, assim, ela percebeu que não era algo que eu estava confortável para falar. Mas é porque era o que eu ouvia, que não fazia sentido.
E eu fui ensinada, inclusive, a dizer que eu não sentia calor. Eu usava, né, 30 graus, eu de sobretudo. Sobretudo que você usa no inverno de São Paulo, eu usando no verão de Salvador. Meu Deus. As pessoas falam, não sente calor? Não, não sinto, já acostumei. Por quê? Porque até isso era dito que era uma questão de evolução espiritual. Porque a E você energia, morrendo de calor, né? e você com calor, né? Então, assim, tudo isso é envolvido. Tudo isso é envolvido. A ponto de, assim, eu cheguei a engordar 20 quilos e hoje eu pensando e trabalhando essas questões também com o meu psicólogo, eu vejo que era até uma forma de eu justificar a mudança de roupas, né? As pessoas iriam me questionar menos eu estando gorda. Uhum. Não iam falar tanto de, bota uma blusa mais justa, por que tá o tempo todo de calça, né? Que é também uma agressividade imensa. Por que que a mulher gorda tem que se cobrir toda, né? Mas assim, Tati, isso daí também é uma forma de fugir do confronto, né? Sim, Fugir do confronto que ia expor para você mesma essa questão do abuso. Porque quanto mais sim, a pessoa confrontava, mais seu cérebro buga. sim, Peraí, quem sou eu? É essa questão do autorreconhecimento. Então, é também uma forma de fugir. Mas sim, tem tudo a ver com. Você estava falando da fake da fake news? news. Tem tudo a ver. A fake news, um seriado que eu indico para quem está assistindo é o Privacidade Hackeada, que fala exatamente sobre isso. Você chegou a assistir, Tati? Sim, assisti, muito bom. Que é do Cambridge Analytica, né? Isso, esse mesmo. E ele fala exatamente sobre essa questão da fake news, com essa visão. Porque não é algo que vai chegar e vai chegar o Trump colocando, viu, meus inimigos são assassinos. Não, é um perfil X que vai se dizer de notícia, que vai colocar, os inimigos do Trump são assassinos. Isso. Ah, tal coisa. E são coisas sutis que, poxa, talvez isso seja verdade. E a gente está hoje num dia em que ninguém acredita mais 100% em nada que sai. Sim. Você vê agora quando aconteceu a questão do coronavírus. Gente, um monte de gente, pô, teoria da conspiração disso, teoria da conspiração daquilo. E é E até isso. hoje tem gente que questiona se é real, né? Com Ah, a quantidade de mortes que a gente tem no mundo. exato. E é isso. Por quê? Porque é a dúvida sendo colocada nas mentes aos poucos. Então, tá, como que a gente, pelo menos nessa questão das mídias, a gente consegue verificar. Nas outras questões também. Você pode perguntar para o seu pai, para sua mãe, para as pessoas que estão mais perto de você, mas nas questões das mídias, vai ver a fonte, ver de onde está vindo. Viu? Mas de que jornal que é esse? Jornal do microfone.com? Pô, não conheço esse jornal, cara, meio estranho. Sim, Vamos ver se em alguma grande mídia está passando essa mesma notícia? isso. Porque senão a gente não tem como filtrar. E é isso aí, no meio do abuso, que a gente tem que fazer também, né? Porque assim, a gente precisa entender que existem alguns sinais. Um sinal muito importante é quando você começa a questionar a sua capacidade de discernimento. Quando você começa a se questionar, será que eu estou pensando certo, né, sobre mim? Será que é por isso mesmo que eu quero tal coisa? Né, se você começa a fazer isso com muita frequência, você precisa isso parar, né, e buscar um apoio fora, né? Buscar uma orientação técnica, uma orientação profissional, qualificada sobre o assunto. Por que que eu falo isso com tanta frequência? Porque não adianta você estar questionando se você tem capacidade de discernimento e você ir perguntar para o seu abusador. Nossa, mas aquilo que você falou, foi assim mesmo? Foi isso mesmo que eu fiz? Claro que ele vai dizer que foi. É. E aí, só abrindo um parêntese, por isso que normalmente esses abusadores falam para as pessoas não conversarem entre si. Olha, Natasha, eu estou aqui conversando com você, mas você sabe que as outras pessoas não vão entender essa proximidade, não vão entender, vão ficar com ciúme, vão ter inveja. Então não conversa. O que eu falo com você é entre eu, você e Deus. Ninguém mais. Aí depois
vai e fala com o Ricardo. Olha, Ricardo, e fala coisas opostas. Aí, quando você ouve Ricardo falando, você fala, nossa, Ricardo é mentiroso, né? Porque não foi isso que ele disse a mim. Então, não adianta você ir para essa fonte. Você tem que ir para alguém de fora, né? Buscar um apoio, buscar um psicólogo e falar assim, nossa, eu tô com uma dificuldade, eu tô me questionando o tempo inteiro, eu não sei por que que isso está acontecendo. E você vai conseguir discernir se é uma questão de autoconfiança ou se há uma lógica abusiva por trás. Se não há uma lógica abusiva, isso só vai fortalecer a sua fé. Então, a gente não está falando aqui para você buscar um psicólogo para te tirar de sua religião. Não é isso. É uma outra coisa. Um outro sinal é quando, com muita frequência, você se desculpa por suas ações. Você está se desculpando. Sempre naquele mesmo meio você está se desculpando. Nossa, desculpa, eu não fiz isso, eu errei. Nossa, desculpa, eu errei. Mas se você começa a fazer isso com muita frequência também, significa que aquilo que você quer fazer está sendo recriminado. Uhum. E que essa a lógica do se desculpar não vem de você, porque senão você não estaria todo o tempo fazendo a mesma coisa. Não é você que reconhece como errado. Ou Então é muito também, sutil, Tati, né? quando a pessoa, quando os outros sabem mais sobre o que você pensa e você sente do que você mesma. Não, mas eu não tô Isso. sentindo isso. Então, não, você tá sentindo isso. Ai, é verdade, eu tô sentindo isso. É, exato. Ou quando você começa, as pessoas começam a te dizer, pensa melhor, vê se não é isso que você está sentindo. Porque normalmente é induzido, não é, Ná? Como você falou assim, não é direto. Ninguém faz uma propaganda falando o Omo é o melhor sabão. Não faz. Exatamente. A propaganda é uma roupa suja, aí a mulher vem com aquela cara de tristeza, sempre uma mulher, né? Com aquela cara de tristeza, meu Deus, vou ter que lavar isso. Coloca um Omo e rapidinho ele limpa, ela fica feliz da vida, não acredito que isso aconteceu. Ou seja, o Omo é melhor que todos os outros. A Exatamente. mesma coisa acontece nas relações, nos meios abusivos. O abusador, né, e os seus líderes principais que mantêm essa rede de abuso, eles não vão chegar para você e falar assim, Natasha, você não sabe o que é que você está sentindo. Eles vão dizer assim, olha, vai lá no templo, ou enfim, né, no centro espírita, onde for, faz uma prece para você conseguir sentir sem tanto pensamento. O Nelson de Aites era unilatera, que é fazer exercício de meditação. Unilatera bastante, que aí você vai conseguir limpar seus pensamentos e perceber o que você está sentindo. Ou seja, com isso ele já disse que o que você está falando que está sentindo está errado. A gente está já no final, a gente tem 2 minutos. É um assunto que a gente poderia falar mais umas 3 lives. E acho que a gente deu um grande apanhado, né, sobre isso, para dizer o seguinte: se você está questionando a sua mente, é muito provável que você seja vítima de gaslighting. E uma outra coisa que a gente precisa dizer: as vítimas, elas precisam ser acolhidas e não questionadas. O gaslighting, gente, mata e silencia outras pessoas. Muita gente tem medo de denunciar, porque tem medo de perder emprego, porque tem medo do que vai sofrer. E isso é por conta da existência e da recorrência do gaslighting. Eu vou deixar que você encerre. Estou muito feliz de ter feito essa live com você. Muito feliz da gente ter se cruzado. Eu tenho crescido muito com você. Eu que agradeço, Tati. Nossa, eu tô muito feliz também. Eu adorei participar, embora aquele nervosinho de leve, mas eu adorei. Eu acho que realmente a gente ainda tinha mais 2 horas para falar sobre isso, e muitas outras podem vir. E é isso. Dá uma olhada na sua marca pessoal e não deixe ninguém construir quem você é. Seja você quem você é, não deixe ninguém falar quem você é, o que você pensa, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Não deixe ninguém falar o que você é nesse mundo. É isso que eu tenho Construa você sua marca, né, Ná? É E a gente vai junto construindo a nossa. É isso. Beijão, obrigada. Beijo. Boa noite, tchau, tchau.